Olá, mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado por estar prestigiando o seu canal, nosso canal de história, aqui o canal Edinael Faz História. Se for do seu interesse, ative as notificações para que o YouTube possa enviar a você os avisos quando publicarmos novos vídeos sobre o conteúdo e se gostar do conteúdo, dê o seu like, tá? Vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre os fenícios, uma aula rápida, um povo que tem, no sentido de detalhes, são poucos os detalhes, não são tão extensos como romanos, gregos e outros, mas tem uma contribuição inestimável para a humanidade, para a história, para mim e para você. Os fenícios, ou cananeus, como são conhecidos, como aparece na Bíblia, como alguns acadêmicos contemporâneos preferem chamá-los de cananeus. Mas por costume e por ainda ter uma presença majoritária, vamos aqui adotar o nome de fenícios. Tá? Qual é essa invenção, professor? Alfabeto fonético. Os fenícios são os inventores do alfabeto fonético. O que é esse alfabeto fonético, professor? Esse alfabeto fonético é, por exemplo, você está vendo essa bolinha não tem significado nenhum, ela tem um som equivalente a ela. As outras linguagens antigas, as outras formas de comunicação antiga no sentido do registro, se pegarmos, por exemplo, os egípcios, você tem lá um hieróglifo, que era um desenho que significava, simbolizava alguma coisa, não era associado a um som. Tá? O porquê nós vamos ver daqui a pouquinho. Origem dos fenícios, norte da Palestina, mais ou menos por volta ali de 3.000 anos antes de Cristo, e eles se situavam onde hoje está situado o Líbano e a Síria atual. A geografia deles fazia com que eles ficassem muito limitados na questão da agricultura e do pastoreio. De um lado eles vão ter montanhas, do outro vão ter o mar Mediterrâneo. E essa geografia vai fazer com que eles constituam uma exceção. Como assim exceção? As sociedades orientais, aquelas que existiram entre os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, sumérios, assírios, babilônios e outras, além da Mesopotâmia, os egípcios, os hebreus, os persas, essas sociedades, elas não são sociedades, elas vão ser de alguma forma sociedades hidráulicas, influenciadas aí pela atividade dos rios, seja porque os rios fornecem a ela uma terra fértil para poder desenvolver a agricultura ou terra para o pastoreio, e essa realidade não vai ser uma realidade para os fenícios. Eles têm de um lado as montanhas, do outro o mar, e eles vão ser logrados, eles não vão ter essa opção como esses outros povos tiveram. Por isso nós chamamos de exceção. O que é que eles vão ter no comércio então, professor? Eles vão observar que as mesmas montanhas que impediam a existência de terras férteis, essas montanhas eram riquíssimas em madeiras, em pinhos, em cipestres, em cedros, madeira de primeiríssima qualidade, muito boa qualidade, e a madeira era um incremento essencial na navegação, era crucial ter boa madeira para você fazer bons barcos de boa qualidade, resistente às ondas, para poder manter-se por mais tempo em alto mar, e eles fizeram disso uma oportunidade. Então, essa exceção, não sendo uma sociedade hidráulica, não sendo uma sociedade de regadio, eles vão se lançar ao mar e vão começar a fazer da madeira do seu território, fazer a principal atividade de comércio. Como comerciantes, tanto de madeira, do artesanato com os materiais encontrados e da púrpura, é o que vai fazer com que eles fiquem conhecidos como sendo os povos que mais comercializaram na antiguidade, ou no sentido de que foram povos constituídos por comerciantes. A sua atividade era mais voltada para o comércio, como atividade majoritária para o todo da sociedade. Tá? Uma outra coisa do comércio que ficou bastante conhecida graças aos fenícios era a púrpura, que é uma tintura retirada de um molusco chamado de múrice. Deste múrice, que era um molusco, eles retiravam a púrpura e tingiam os tecidos com essa púrpura. Ficava uma cor belíssima na antiguidade, para você ter uma ideia. A púrpura era o símbolo do poder, da divindade, era o símbolo da riqueza. Então veja que não era pouca coisa, era uma coisa muito apreciada. Então veja que aí você
ver os fenícios aproveitando uma dificuldade geográfica imposta pela geografia e fazendo aí dessa dificuldade uma atividade que vai torná-los célebres. Vão comercializar bastante as madeiras, os tecidos de púrpura e vão levar esses produtos por todas as regiões do mar Mediterrâneo e vão fundar colônias. Uma dessas colônias vai ser Cartago, que depois que os fenícios entram em decadência, Cartago vai pegar toda a herança do comércio fenício, vai dominar o mar Mediterrâneo e vai disputar com Roma, tá? Você já deve ter ouvido aí falar de Ibiza, não já? Ibiza, conhecida pelas boates, é o destino dos novos ricos. Ibiza foi um dos destinos que é uma das colônias fundadas pelos fenícios também, que era para onde eles exportavam, levavam esse comércio de madeiras, de tecidos e do artesanato. No sentido político, eles formavam uma talassocracia. Talassa significa mar, cracia significa poder. Então, o poder de um povo sobre o mar. Então, eles dominavam o mar, faziam da atividade marítima a sua principal atividade também de sustentação econômica, de sustentação e de organização social. Nós podemos chamar os fenícios no meio de uma plutocracia. Pluto ou ploutos do grego, que significa riqueza, cracia, que significa poder. Então, formavam uma elite de comerciantes que tinham prestígio, maior prestígio entre os povos da Antiguidade Oriental e que esses comerciantes levavam de alguma forma poder e prestígio aos governantes das cidades-estados fenícias, tá? Governantes esses chamados de sufetas, ok? Essa atividade comercial formada por essa elite de comerciantes vai fazer com que todo aquele mar Mediterrâneo ele vai ser povoado por colônias que são áreas de ocupação permanentes e feitorias entre postos para você comercializar, para fazer trocas e vai fazer ligações entre diversos pontos do mar Mediterrâneo. Vai tornar o mar Mediterrâneo um mar dominado pelas embarcações fenícias. Repare que diversos lugares que os fenícios iam, Cartago, Tinges, Gadi, Cirene, Lepis e uma série de outros aqui que você está vendo no mapa, eles eram obrigados, através da atividade do comércio de madeira, de púrpura, artesanato, a ter um contato com vários povos e vários povos de línguas diferentes. A linguagem mais comum na época era a linguagem hieroglífica. Ninguém tinha uma comunicação prática no sentido de poder ser utilizada de um povo para todos. Por exemplo, se os fenícios fossem comercializar com os egípcios, eles tinham que gravar os hieróglifos egípcios. O que é que eles significavam? 1 tonelada de pinho. Como é que eu vou registrar isso nos hieróglifos egípcios? Eu vou fazer vários símbolozinhos, vou ter que gravar. Eram vários símbolos. Os fenícios, pela necessidade de tornar mais prático o comércio, eles vão inventar e revolucionar essa comunicação, essa linguagem, esse registro para tornar mais prático o comércio. Eles vão pegar símbolos, vão fazer desenhos, e a esses desenhos, ao contrário de todos os outros povos da antiguidade, eles não vão atribuir significado, no sentido de que significa alguma coisa existente. Por exemplo, onde você está vendo aí o ar, por exemplo. O ar não tem uma significação, não significa uma escada, um cavalo, céu, um computador. O ar é apenas o ar. O ar tem um som, esse pauzinho aqui que sobe e desce é cortado no meio, ele tem um som de ar. Esse pauzinho aqui, um em pé e outro deitado, tem um som de L. Os fenícios vão pegar esses símbolos que nós chamamos de letras hoje, e vão dar a eles sons. E aí eles vão tornar isso uma prática com todos os povos aonde eles tenham que comercializar. Ou seja, é uma coisa muito prática. Com apenas 22 símbolos desses, que eles usavam, 22 símbolos, eles vão fazer o alfabeto deles, o alfabeto que é o alfabeto fonético. Eles são os inventores do alfabeto fonético, que é esse alfabeto que você não tem significação material, mas você tem associado à letra o som, que é o alfabeto que nós utilizamos hoje. Mais tarde, os gregos chegam e adicionam as 22 letras inventadas pelos fenícios. Os gregos vão adicionar aí as
vogais. É uma contribuição essa dos fenícios, uma contribuição para toda a humanidade, porque facilitou aí muito a escrita, a comunicação, e aí com o adicionamento das vogais pelos gregos, ficou uma linguagem de dominância e importância mundial. Entre as cidades fenícias, nós temos várias, mas as mais importantes eram Tiro, Biblos, Sidon e Ugarite. E os seus governantes eram chamados de sufetas. Quanto à religião, eles eram politeístas, tinham deuses, vários deuses que recebiam o nome de Baal, por isso que os historiadores chamam de Baalim aos deuses em geral dos fenícios, tá? Os evangélicos conhecem bastante Baal. Nós temos na Bíblia relatos do profeta Elias com os profetas de Baal aí, que eram Baal era o deus deles, o Baalim eram os seguidores de Baal, tá? Essa foi a nossa aula, espero que você tenha curtido. Se gostou, se inscreva no canal, dê o seu like e obrigado aí pela sua atenção.